A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar início à nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Antes eu queria convidar os irmãos a fechar os seus olhos. Vamos convidar a Deus para fazer parte desta aula? Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Senhor, seja bem-vindo entre nós aqui no meu lar, no lar dos meus irmãos. Senhor, vem de encontro ao coração cansado, ao coração aflito. Senhor, sustenta a nossa alma, abençoa a nossa vida com a Tua presença. Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo entre nós, nos faça entender as Tuas palavras. Senhor Deus Espírito Santo, nos ilumina para entender o poder do Teu Evangelho. Assim eu te peço auxílio nesse momento de aula, Deus Espírito Santo. Fala conosco através da Tua palavra. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 42, que diz assim a palavra de Deus: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Meus irmãos, vamos dar início agora à lição de número 5, que tem como tema Vencendo o abatimento da alma. Nosso texto base será o Salmo de número 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Como brasileiros, irmãos, nós estamos vivendo um tempo complicado. Frente a todos esses desafios que a pandemia trouxe para todos nós, quer pelo medo de ser contaminado, quer pelo medo do desemprego, consequentemente a falta de renda. Alguns estão com medo de viver isolado. Tantos outros receios que, de certa forma, são aceitáveis nesse tempo. Diante desses medos e conflitos, a pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações, irmãos? Convido a você, nesse momento, a vivenciar essas respostas a partir da palavra de Deus. Não há fonte mais segura para nos dar a resposta que a nossa alma precisa. O salmista mostra, irmãos, que quando foi forçado a fugir em virtude da crueldade do inimigo e foi exposto à condição do exílio, o que de tudo mais entristeceu o seu coração foi ser ele privado da oportunidade de ter acesso ao santuário.
pois preferiu o culto divino a todas as vantagens terrenas. O que trouxe maior abatimento, o que trouxe mais abatimento à alma do salmista foi ficar de fora do santuário, foi ficar afastado da presença de Deus, na verdade, da casa do Senhor. Em segundo lugar, ele mostra que, ao ser tentado pelo desespero, ele tinha uma luta muito difícil de sustentar pela frente. A fim de fortalecer a sua esperança, ele também introduz e nos ensina, diante das tempestades e do deserto, a oração e a meditação sobre a graça de Deus. E por fim, irmãos, o salmista faz menção do conflito íntimo, interno, que mantinha em vista do sofrimento que experimentava. O Salmo de número 42 é um cântico de lamento, de desorientação, uma canção triste de alguém que sofre e que está completamente perturbado. É um livro de cânticos, orações e, segundo alguns estudiosos da palavra, de vários autores. Alguns sustentam que o salmista Davi escreveu esse salmo e entregou para os levitas para que eles pudessem cantá-lo. Neste caso, o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, os sacerdotes responsáveis pela adoração. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Algumas versões, irmãos, chamam de masquil dos coraitas, que sugere algo pedagógico, um processo de educação e com informações para os ensinamentos. Algo que o Senhor, na sua soberania, disciplina os seus filhos. Segundo Calvino, essa palavra masquil significa a vara disciplinar de Deus aplicada aos filhos de Deus quando não tiram o suficiente proveito da doutrina de Deus. Quais os principais ensinamentos ou desafios para enfrentarmos os dias da perturbação ou os piores momentos que a vida possa apresentar? O salmista nos oferece aqui 4 ensinamentos como conselhos muito sábios para enfrentarmos os dias maus a partir do seu coração. Vamos escutar os conselhos do salmista? Primeiro conselho: em dias de desesperança, busque a Deus. Talvez você possa estar vivendo um dia de desesperança. E aqui vai o primeiro conselho do salmista, no Salmo 42, versículo 1 a 2, busque a Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante da face de Deus? Parafraseando a versão revista e corrigida, eu leio a versão A Mensagem. Assim como o servo bebe a água do riacho, e eu quero beber de ti, ó Deus, goles profundos de Deus. Estou com sede do Deus vivo e me pergunto, será que conseguirei chegar e beber na presença de Deus? O salmista, irmãos, estava em um deserto circunstancial e também presencial. Ele trazia dentro do seu interior um aperto no coração, que é um sentimento de angústia. Daí, ele pode comparar seu momento como no deserto, vendo uma corça. A corça suspira por águas em meio à sede, em meio às faltas de expectativas de saciá-la, ela busca através do faro o cheiro das águas. Segundo os comentaristas, a corça, assim como o leão, como o urso, como o animal selvagem, ela emite um som quando está cansada, quando está com sede, quando está cheirando, está buscando água. Quando os predadores atacam e ela foge naquele deserto, e quando ela encontra um descanso, a primeira coisa que ela quer é água. Ela busca saciar a sua sede. E quase sempre, em meio ao deserto, as águas estão não no pé da montanha, mas nos altos, onde brotam as fontes de água corrente. Salmo 42, 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista
está registrando que, assim como a corça, ele tinha sede de Deus. E ao contemplar elementos da natureza, ele vê o seu interior. Mesmo enfrentando um deserto, irmãos, o salmista deseja Deus. Aqui vai um conselho para todos nós. Quando você estiver enfrentando um deserto, busque a Deus. Não busque respostas ao seu lado, no jornal, na televisão, nas redes sociais. Busque ao Senhor Deus. Nos versículos, o salmista fala 2 vezes do anseio por Deus e 4 vezes ele se refere ao nome precioso de Deus. Como a corça, ele está no deserto, mas também deseja a fonte de vida. Qual é a sua fonte de vida? Qual tem sido os seus desejos interiores? Qual é a sua fonte de vida? A fonte não é alívio, não é proteção, não é segurança, não é realização pessoal. O salmista não precisa de fonte humana. Ele está unicamente dependente de Deus, irmãos. Ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem e sua própria necessidade. Só Deus pode satisfazer, só Deus pode tapar esse vazio que está dentro da sua vida agora. Só Deus pode tirar o medo que está dentro do seu coração. Só Deus pode eliminar essa angústia, esse aperto no peito. Só Deus. Deus é suficiente. Deus satisfaz a sua vida. Nos dias de tribulação, irmãos, a alma do cristão tem sede de Deus. Em dias de tranquilidade, nós nos satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulação, a alma começa a gritar. Ela tem sede de Deus dentro do interior. Nos dias de tribulação, a alma grita com sede, ela grita por Deus. Ela anseia pelo trono de Deus. Ela entende que lá encontramos a graça. O autor dos Hebreus deixa isso registrado no capítulo 4, versículo 14 e 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Portanto, aproximemo-nos. Se aproxime, meu irmão. Se aproxime do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, em momentos de crises. Se aproxime do trono da graça. Se aproxime do trono de Deus, meu irmão, a fim de receber misericórdia. E aí você vai encontrar graça, você vai encontrar ajuda nesse momento. Em Jesus, temos um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, ele é uma fonte de paz e descanso para a sua e para a minha vida. Deus será para nós o suficiente. Certo disso, corramos, pois com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não olhe para os problemas nesse momento de crise, irmãos. Nos dias de tribulação, a alma do cristão tem sede de Deus, tem a sede de Deus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. O grande pregador Charles Spurgeon disse uma vez: a melhor coisa da vida é estar com Deus. E a segunda é desejar de Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Deus é tudo, irmãos. Ele vai satisfazer a sua alma. Ele nos satisfaz. Um teólogo do século XVII disse assim: se você perceber que ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer coisa mais do que a Cristo, qualquer satisfação mais do que a esperança do céu, fique preocupado. Sabe por quê, meu irmão, que você precisa ficar preocupado?
Porque aí está o seu ídolo. Aquilo que tenta suprir as coisas de Deus é um ídolo. Deus é suficiente. Somente Deus basta na sua vida. Vamos ao segundo conselho. Em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Salmo 42, versículo 3, 5. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Agora na versão a mensagem. Estou numa dieta de lágrimas. Lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. Durante todo o dia, as pessoas batem à minha porta, importunando. Onde está esse seu Deus? Estas são as coisas que relembro sempre, esvaziando os bolsos da minha vida. Sempre estive à frente da multidão de adoradores. Era eu quem os conduzia, ansioso pelo início da adoração, louvando em voz alta, cantando ações de graças, celebrando todos nós a festa de Deus. Porque você está deprimida, minha alma, porque chora de melancolia, olhe para Deus e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto, Ele é meu Deus. Meus irmãos, em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. O salmista fala sobre lágrimas e escreve o motivo. Onde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos essa pergunta frente a um diagnóstico do médico. A morte de um ente querido de forma trágica, um filho nas drogas ou na prostituição, em meio ao desemprego, em meio às portas fechadas sem oportunidade, nós ouvimos sempre essa voz: onde está o teu Deus? O salmista vivia esses conflitos internos. Chegou um ponto que o seu próprio interior perguntava: onde está? Aquela voz vinha na sua mente: onde está o teu Deus? E além do seu interior, os seus inimigos, os adversários usados pelo diabo, perguntavam: onde está o seu Deus? No momento da doença, irmãos, no momento do desemprego, no momento das preocupações com os filhos, você vai ouvir essa voz: então, onde está o seu Deus? Meu irmão, leve ao seu coração nesse momento a mensagem de Deus. Relembre as promessas de Deus na sua vida. Lembre dos momentos que você ia para a casa do Senhor com alegria. Lembre das promessas que Deus fez a você. É como se até o interior dissesse isto. Como se não bastasse os questionamentos de pessoas, parece que o interior grita: cristão, se Deus te ama tanto como você diz, onde Ele está? Ele se foi? Meus irmãos, o salmista apresenta angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava como seu povo ia aos cultos públicos, da ida às festas, dos cânticos que eram entoados até chegar ao lugar de adoração. Ele está adoecido ao lembrar que estava agora sem esta oportunidade. Não tem coisa que adoece mais a alma do cristão, é quando ele fica sem se encontrar com Deus, sem visitar a casa de Deus. Meus irmãos, fuja das ideias que dizem: não, fique em casa, igreja não é lugar de crente, tem problemas. Meus irmãos, cuidado com essas palavras. Aqui, o salmista estava adoecido porque ele não estava na presença de Deus, ele não estava na casa de Deus. Davi, o salmista, ele orava, ele tinha experiências com Deus, com certeza. Mas, meu irmão, não ir à casa do Senhor por causa do exílio abatia a sua alma, enfraquecia. Eu sei que existem pessoas que não podem ir, isso faz parte, estão nesse momento enfermas, não podem ir até a mesa do Senhor, comungar da ceia. Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando, serviços que são essenciais à manutenção da vida. Eu sei que tem pessoas que estão
proibidas de ir à casa do Senhor por algum empecilho da vida. Não estou dizendo sobre isso. Agora tome cuidado com o desânimo, que nesse momento de pandemia tem chegado ao coração de alguns cristãos, o desânimo. Algumas setas tentando tirar a direção da casa do Senhor. Igreja é a casa do Senhor, é onde é o corpo de Cristo reunido. Meus irmãos, se achegue à casa do Senhor, porque com o tempo isso vai abatendo o coração. Tanto as cobranças externas quanto as do coração maltratavam o salmista naquele momento. No versículo 5, ele prega para a sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Por que está abatida? Eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Meu irmão, espere em Deus. Nós precisamos aprender a termos respostas para os questionamentos do nosso coração. Espere em Deus. É o momento certo. Nós estamos esperando e agora estamos voltando à igreja nos reunir. Está chegando o momento de voltarmos à casa do Senhor. Não deixe que as coisas abatam o seu coração. Essas coisas vão passar. Nós vamos voltar a nos reunir novamente. Já estamos aqui, já estamos nos reunindo aos domingos. Daqui a pouco nós vamos estar juntos. Você que não pode ir agora, que faz parte do grupo de risco, está se protegendo. Daqui a pouco você vai poder ir na casa do Senhor. Vai passar. Vamos ao terceiro conselho, irmão. Em dias de desesperança, lembre-se de Deus, meus irmãos. Salmo 42, versículo 6, 8. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. No momento de abatimento, lembre-se sempre de Deus. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, ao som das tuas trombas d'água, em algumas versões. Todas as tuas ondas, todos os teus dilúvios e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Leio na versão a mensagem. Quando minha alma está deprimida, recito tudo o que sei a teu respeito. O que é que você pode recitar que você aprendeu com Deus? Todo aquele tempo que você esteve na igreja, o que é que você guardou dentro de você, que você pode fazer como salmista, recitar nesse momento? Das profundezas do Jordão às alturas do Hermon, incluindo o Monte Mizar, o caos atrai o caos. No ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou, mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Minha vida é um louvor a Deus. Meus irmãos, terceiro conselho em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Mesmo enfrentando um deserto, o salmista lembrava-se de Deus. O cenário parece mudar aqui, meus irmãos. Ele sai do deserto e vai lembrar-se das alturas das montanhas. O salmista, entenda, está ainda no deserto, assim como a corça se encontrava no deserto. Aqui, ele sai do deserto espiritualmente, pela fé. Mesmo no deserto, ele agora vai lembrar, ele agora vai olhar para cima. Não mais vai olhar para o chão seco e árido, mas agora espiritualmente ele sai daquele ambiente pela fé e olha para o socorro, ele olha para cima, para as alturas das montanhas. Ele vai mencionar os lugares altos de onde brotam a nascente do Jordão. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Olhe para cima nesses momentos, irmãos. No versículo 7, ele usa o termo, um abismo chama outro abismo, porque trata da ideia do movimentar das águas turbulentas frente a enxurradas em dia de chuvas. O salmista faz uma comparação aqui de uma alma bagunçada. Abismo é a ideia caótica, que você lembra, Moisés usou em Gênesis ao falar sobre a terra sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Meus irmãos, o salmista está fazendo uma comparação de uma alma bagunçada.
Meu irmão, essa ideia caótica que Moisés cita aqui em Gênesis capítulo 1, 2, abismo é a ideia caótica, meu irmão, que Moisés usou em Gênesis ao falar sobre a terra sem forma e vazia. Meus irmãos, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Não há nada impossível para Deus. No meio do abismo, o Espírito de Deus, no meio do caos, da perturbação, no meio do caos, o Senhor gerou vida. Haja luz, haja de Deus. Tenha fé, meu irmão, não há nada impossível para Deus. É como se ele, o salmista, dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas, no meio do caos. O salmista lembrava-se de Deus. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermão e no Monte Mizar. O salmista foi levado, irmãos, de um lado ao outro, lembrando sempre de Deus. Mesmo enfrentando um deserto, irmãos, o salmista, no versículo 8, tem uma certeza no seu coração. Salmo 42, 8, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite ele está comigo, o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O salmista, em sua oração, tem uma certeza, igreja. Ele conta, em meio aos dias maus, com a misericórdia do Senhor de dia e à noite, uma oração de louvor a Deus. O salmista enxergava tudo ao seu redor como uma ação soberana de Deus. Diante das crises, diante do medo, meu irmão, nunca perca isso de vista. Há uma ação soberana de Deus. Nós servimos o Deus eterno e todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas, que está assentado no seu alto e sublime trono. Assim como o salmista enxergava tudo ao seu redor como uma ação soberana de Deus, nesse momento de medo, enxergue também tudo ao seu redor como uma ação soberana de Deus. São interessantes as colocações do salmista, quando diz que as ondas e vagalhões, ou as cachoeiras, são de Deus. Preste atenção. Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, 7. Ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O salmista não vê os problemas, as lutas, como algo do diabo, ou consequências do seu próprio pecado. Meus irmãos, o salmista consegue ver tudo mesmo, como oriundo da ação de Deus na sua vida, e faz disto seu cântico, sua oração do dia a dia. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Meus irmãos, pare para pensar. E se a tempestade foi enviada por Deus? Assim como nas aulas anteriores, nós vimos o Senhor Jesus subindo ao monte para orar e enviando os discípulos numa viagem para o outro lado do lago. E logo depois se abateu uma tempestade naquele barco. Meus irmãos, depois daquela tempestade, os discípulos viram o sobrenatural, viram o Filho de Deus andando sobre as águas, tiveram experiências maravilhosas. Pedro chegou a andar sobre as águas. Meus irmãos, e se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus? Muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregações que ouvem ou participam, começam a achar que tudo o que acontece e que inquieta vem como uma seta do diabo. Interferências do inferno. Daí, meus irmãos, tantas frases de efeito, tais como pisa na cabeça do diabo, está repreendido, determino isto ou aquilo, não aceito, e por aí vai. Tudo isso causado por essas muitas influências das pregações positivistas, teologia da prosperidade. E se a tempestade, irmão? E se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus? Já pensou se você está repreendendo a ação de Deus soberana sobre a sua vida? Já pensou se você está dizendo, eu não aceito a ação soberana de Deus na minha vida? Já pensou
Se Pedro, naquele momento da tempestade, dissesse: eu determino que essa tempestade vá embora, será que ele teria andado sobre as águas? Será que ele teria ido na direção de Jesus, do seu mestre? Será que ele teria visto o milagre sobrenatural, meus irmãos? Pense. E se as ondas agitadas tiverem a mão do Deus Todo-Poderoso? Mas a pergunta precisa ser: e se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo? Ou amadurecimento, crescimento e maturidade cristã? E se as ondas agitadas, meus irmãos, pela mão de Deus, estão aí para nos moldar o nosso caráter de cristão? Pense nisso. Vamos para o último conselho do salmista. Em dias de desesperança, persevere, irmãos. Em dias de perseverança, persevere. Perseverança dos santos. Persevere até o final. Salmo 42, versículo 9 e 11. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? O salmista enfrentou algo interior, a guerra interior. E além dessa guerra interior, ele enfrenta aqui os seus inimigos, os seus adversários, perguntando: onde está o teu Deus? Talvez o mundo, talvez o culto a ídolos do mundo esteja perguntando para você nesse momento: cadê o teu Deus? Cadê a sua igreja nesse momento? Talvez alguns inimigos usados pelo diabo estão te perguntando: onde está o teu Deus? Assim o salmista também enfrentou esses inimigos. Onde está o teu Deus? Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E aí vem algo maravilhoso do céu e do conselho do salmista para nós aqui nesse dia. Espere em Deus, meu irmão, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Leio na versão A Mensagem. Às vezes pergunto a Deus, que é sólido como a rocha: por que me decepcionaste? Por que tenho de caminhar chorando, atormentado pelos inimigos? Eles estão lá fora com intenções homicidas, me atormentando com suas obscenidades. Sem dar trégua à zombaria, questionam: onde está esse seu Deus? Por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Meu irmão, em dias de desesperança, persevere olhando para Deus e Ele colocará um sorriso em seu rosto. O salmista tem questionamentos apesar de convicções. Isto é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as previsões vêm, quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude de resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão de Deus. O salmista deixou bem claro o seu lado homem, o seu lado mortal, as suas inquietações. Tome cuidado, meu irmão, quando as pessoas querem tentar mostrar muita santidade. Tome cuidado, porque nós somos homens. Você passa por medos, eu passo por medos, todos passamos por momentos de dificuldade. Coloque para fora, para Deus, suas emoções, não guarde. Isso faz mal para você, isso angustia a sua alma mais ainda. Abra o seu coração como o salmista, a alma estava angustiada, deprimida, melancólica. Coloque para Deus os seus problemas, os seus medos, e Ele colocará um sorriso no seu rosto, e logo isso passará. O salmista revela em suas palavras, irmãos, o que seu interior está cheio de dúvidas e dor na alma, assim como todos nos sentimos em meio às dores e às crises. Daí ele faz algumas perguntas. Por que esqueceste de mim, ó Deus? Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor foi embora. Quantas vezes, né?
diante do diagnóstico do médico, diante dos problemas familiares, diante dos problemas de renda. Às vezes, no nosso interior, nós perguntamos: Deus, o Senhor foi embora. O próprio Senhor Jesus, na cruz, disse: Pai, por que me abandonaste? E ali o Senhor estava com ele. Ali o Senhor estava realizando algo maravilhoso, uma profecia estava sendo realizada ali, naquele momento, o abandono, para que ele pudesse, para que o plano perfeito pudesse ser real. Ele passou por esse momento. Pai, por que me abandonaste? E logo depois ele teve ali algo sobrenatural de Deus. O Senhor Jesus ressuscitou, o plano perfeito está aí. Meus irmãos, Deus, 100% Deus, 100% homem, nosso Senhor Jesus, passou por aflições. Olhe para Deus, persevere. Por que me perguntam onde está o meu Deus? Apesar dos questionamentos, o salmista não perde a esperança, irmãos. A tristeza do salmista é real, mas ele não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança. Ele traz para si as convicções do coração. As palavras, às vezes a nuvem escura parece permanecer sobre a família. As lutas são terríveis, mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente, que é o Emanuel. Deus está conosco. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Meus irmãos, o que é que você pode trazer à memória agora, nesse momento, que pode trazer a esperança? Você pode trazer a esperança às palavras de Jesus na sua vida? Como eu disse, naquele momento o Senhor Jesus passou por um aparente abandono do Pai. Pai, por que me abandonaste? Mas ele tinha dentro dele algo que podia trazer esperança, que era a promessa de Deus do Pai feita para a vida dele, que ele seria o redentor de toda a humanidade, que ele justificaria todos os pecadores, que ele aplacaria a ira de Deus, que ele tomaria todo o cálice da ira de Deus, para que eu e você, hoje, graças ao sangue de Cristo que cobriu os nossos pecados, pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Às vezes é um aparente abandono de Deus, para que algo se cumpra na vida do servo de Deus. Mas Deus está aí, porque Deus está em todos os lugares. Uma das atitudes que qualquer cristão precisa entender é não se apresentar em exortar os que sofrem ou os que estão desesperançados. Lembremos-nos, meus irmãos, lembremos-nos de Jó, que em meio ao sofrimento recebeu a visita de pessoas que não acolheram a sua dor, mas só serviram de juízes para condená-lo com um discurso de dúvida e cobranças. Lembra da história de Jó? Dos amigos de Jó, quando chegaram, eles perguntavam: onde está o teu Deus? Você pecou? Está debaixo da ira de Deus? Se tem algo interessante que os amigos de Jó fizeram, foram ficar quietos. Sentaram perto de Jó logo no início e ficaram quietos. Aí vai um conselho. Tem momentos, fique perto das pessoas que estão sem esperança, fique quieto, abrace elas. Porque depois que os amigos de Jó falaram, eles questionaram: onde está o teu Deus? Você pecou, está debaixo da ira de Deus. Tome cuidado nesse momento de aconselhar outros irmãos que estão passando por momentos de desesperança. Já ouvi de muitas pessoas uma profunda depressão ao desabafar que perguntas como essas foram feitas. Isso o autor da revista diz, que ele já ouviu muitas pessoas desabafando, tristes, porque nos momentos de angústia foram feitas perguntas como essa. Em meio ao sofrimento de alguém, meus irmãos, não fale. Esteja apenas ao lado, acolhendo, orando em espírito, intercedendo. Isso será suficiente, irmãos. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, faz como se fosse uma outra pessoa trazendo para si respostas. É uma pergunta dele próprio para ele próprio. Salmo 42:11. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? É o salmista conversando com o interior dele. É ele trazendo uma mensagem para ele próprio. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Alma, por que estás abatida?
Nem tudo está perdido. Espere em Deus. Por que você está perturbada, minha alma? Espere em Deus. Ainda chegará o tempo de cantar. Isso vai passar, irmãos. Não esquece, alma. O Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere. Isso vai passar. Meus irmãos, vamos às aplicações finais do estudo? Primeiro, nada melhor do que em meio à desesperança olharmos para as promessas e o cuidado de Deus. Aplicação para mim e para você, irmãos. No meio da desesperança, nada melhor do que olharmos firmes para as promessas de Deus, para os cuidados de Deus. Segundo, nada melhor do que em meio à desesperança mergulharmos no cântico de vitória de Paulo, e olha que ele estava em meio a crises, meu irmão. Ele registrou esse cântico de vitória lá em Romanos 8, 31 e 39. Olha o que Paulo deixa para a gente nesse dia de hoje, uma poesia. No meio da crise, o apóstolo Paulo escreve assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em meio às lutas, meus irmãos, quem será contra nós? Quem será contra você, eleito de Deus, se Deus está com você? Se por amor a nós, Deus não poupou seu próprio Filho, como não descansar nesse Deus, irmãos? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo se nosso perdão eterno está garantido em Cristo, que além de nos justificar, é o intercessor pleno? Ele está à direita do Pai, nosso advogado fiel, intercedendo por nós nesse momento. E por último, irmãos, o que nos separa de Deus? Você pode perguntar agora para a sua própria alma: o que nos separa de Deus? Sabe qual é a resposta, meus irmãos? Nada. Em Deus somos mais que vencedores. Se apegue ao Senhor, assim como a corça, anseie por Deus. Anseie estar na presença de Deus, na casa de Deus. Anseie nesse momento pelo Deus vivo. Tenha sede de Deus, coloque os seus olhos em Deus. Persevere e Ele colocará o sorriso no seu rosto. Ele vai trazer alívio para esse momento no seu coração. E Ele vai mandar embora esse aperto, essa angústia, esse abatimento na sua alma. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Anseie por esse Deus. Que o Senhor abençoe esta aula, esta mensagem, e que o Espírito Santo de Deus aplique esse desejo cristão na minha e na sua vida, de estar sempre desejosos de Deus, desejando Deus, querendo sempre mais de Deus, assim como o salmista nos ensinou nesta manhã. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.